Oi gente, tudo bem? Olha, no vídeo de hoje eu vou tentar mostrar para vocês o equívoco que representa o pensamento linear, superficial, baseado no senso comum sobre a pandemia de coronavírus. Eu sou o Paulo Henrique, biólogo, dentista, mestre e doutor em imunologia e professor universitário. Seja bem-vindo ao nosso canal, o Conversa do PH. Bom, gente, propriamente antes da gente começar nossa conversa, eu queria pedir que você se inscrevesse no nosso canal. O canal já tem quase 1.300 inscritos, tem crescido bem. E o motivo de você se inscrever no canal é que aqui você encontra comentários e reflexões sobre educação, saúde, meio ambiente, política. E todas as reflexões que a gente traz ao canal são objeto de pesquisa criteriosa para que o canal cada vez ganhe mais em credibilidade. Mas olha, eu queria dizer para vocês que em 2016, um pesquisador, um professor PhD em microbiologia e imunologia da Universidade da Carolina do Norte, professor Ralph Baric, publicou um artigo científico numa prestigiosa revista científica internacional, talvez a de maior prestígio, que é a Nature Medicine. E nesse artigo, ele identificava um grupo de coronavírus em morcegos ferradura da China e atribuía a esses vírus uma potencial capacidade de serem transmitidos a humanos e se transformar numa pandemia global. De fato, 3 anos após a pesquisa publicada na Nature, esse fenômeno aconteceu. Isso é só para mostrar para vocês, no início desse vídeo, que a ciência ela possui ferramentas poderosíssimas de aviso para as pessoas, para os governos, de diversos problemas que podem surgir com uma relativa previsibilidade. No atual episódio da pandemia de coronavírus, eu queria trazer uma reflexão a vocês. Primeiramente, fiquem em casa. Isso é o que todos os especialistas do mundo, é o que os governos que já estão numa fase mais adiantada da epidemia local estão fazendo com algum nível de resultado. Mas observe só que quando um político, utilizando-se da sua imagem, utilizando-se do cargo que ocupa, vem à mídia pregar que as pessoas deixam o isolamento social e que a atividade econômica deve preponderar sobre a saúde das pessoas, a gente fica muito preocupado com esse pensamento linear e superficial. Já foi mostrado aqui no canal, em vídeo anterior, a necessidade de nós achatarmos a curva epidemiológica da doença. Ou seja, nós diluirmos a quantidade de casos num tempo maior para que isso não gere sobrecarga do sistema de saúde. Todos os governos do mundo, com países que estão afetados de uma maneira muito grave pela doença, tiveram dificuldade no achatamento dessa curva por agirem tardiamente em relação à pandemia da Covid-19. Eu queria chamar a atenção para um fato. Quando se diz que a mortalidade é baixa e que a doença, para a maioria das pessoas, não passa de uma gripezinha, isso é muito preocupante do ponto de vista da análise da teoria dos sistemas complexos. Por quê? Porque se nós analisarmos dessa forma e as pessoas contraírem a doença numa grande quantidade, num curto espaço de tempo, isso vai levar ao colapso do nosso sistema de saúde. O próprio ministro da Saúde já previu para o final de abril o colapso do sistema de saúde. O que significa o colapso? Significa que mesmo que você tenha dinheiro para pagar um leito de UTI, caso você tenha a forma grave da doença, não vai haver leito de UTI disponível. E você vai ter que voltar para casa. E voltar para casa com um quadro grave vai aumentar a probabilidade de você vir a óbito, né? Isso é o que significa o colapso do sistema de saúde. Pois bem, mas vamos imaginar que as previsões do Ministério da Saúde se concretizem e o sistema de saúde brasileiro entre em colapso no final de abril. Isso vai significar que não vai ter leito disponível, não só para quem tem a Covid-19, mas para as pessoas que estiverem o quadro grave de influenza, que nós estamos entrando agora no período de influenza, para as pessoas que tiverem quadro grave de dengue, que nós vamos começar agora o surto epidêmico de dengue,
Para as pessoas que tiveram um apendicite supurado, que sofreram um acidente de moto, que tiveram um traumatismo craniano, que tiverem um AVC, que tiverem um infarto, não vai ter vaga porque o sistema está colapsado. Então, isso é o efeito secundário. O efeito primário é uma grande quantidade de pessoas, por terem rompido o isolamento social, sobrecarregarem o sistema de saúde. O efeito secundário, o sistema de saúde sobrecarregado, não só as pessoas com a Covid-19, como também com outras doenças, não terão acesso ao sistema de saúde. Bom, um terceiro efeito, que é um efeito cascata de desdobramento desses dois anteriores, é que os hospitais abarrotados de pessoas com uma doença infecto-contagiosa, como é a Covid-19, o vírus vai circular grandemente dentro do hospital e uma grande quantidade de profissionais da saúde vai pegar a doença. Na Itália, por exemplo, já são 3.600 profissionais da saúde afastados porque pegaram a Covid-19 no trabalho. 37 médicos morreram. Na Espanha, já são 5.500 profissionais da saúde com a Covid-19 e afastados do trabalho. E aí nós temos uma sobrecarga do sistema de saúde, que não pode atender não só as pessoas com a Covid-19, mas com outras doenças. E, como terceiro efeito, médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, nutricionistas, dentistas infectados no ambiente de trabalho, sem poder exercer a sua função dentro dos hospitais. Ou seja, o caos. Então, isso a Itália, a Espanha já está vivenciando. Os Estados Unidos começou a vivenciar agora, tornou-se o epicentro da doença. Então é isso que nós queremos para o Brasil? Então nós precisamos sim, urgentemente, fortalecer o isolamento social para evitar esse caos que se instalou já em outros países para que ele chegue aqui. Evitar que ele chegue aqui. Certo? E aí você pergunta, e a economia? Bom, governos do mundo inteiro estão adotando medidas contingenciais de proteção social, de proteção às empresas. Eu, no dia 28 de janeiro desse ano, alertei o Paulo Guedes que ele tinha que adotar tais medidas de maneira preventiva, de maneira precoce, criando um plano de contingenciamento de crise econômica. Nada foi feito. Enquanto o Brasil, sob muita pressão, está anunciando 2% do seu PIB para gastar com a pandemia de coronavírus no Brasil, os Estados Unidos anunciam 6,2% do PIB gasto com a pandemia. A Alemanha anuncia 12% do seu PIB a ser gasto com a pandemia. E a Inglaterra anuncia 17% do seu PIB gasto com a economia. Por quê? Porque é muito difícil para ultraliberais como Paulo Guedes entender que o Estado, nesse momento, tem mais do que nunca estender a mão para a população. A ideia principal qual era? Para preservar o emprego, vamos suspender o salário das pessoas. E o Estado queria dar apenas R$200 para as pessoas cumprir as suas necessidades básicas durante a quarentena. Depois de muita pressão, esse valor chegou a R$600 e para as mulheres que estarão em casa, as provedoras que estarão em casa, R$1.200. Então, quer dizer, é muito difícil para um governo ultraliberal pensar do ponto de vista da proteção social, do Estado enquanto elemento de proteção social, principalmente durante uma crise grave como a que nós estamos vivendo. Então eu finalizo esse vídeo dizendo para vocês que toda cautela nesse momento é necessária. A população já compreendeu que tem que manter o isolamento social como forma de prevenção de uma explosão de casos que iria sobrecarregar o nosso sistema de saúde. Vários governadores já compreenderam a mesma coisa, aliás, a grande maioria dos prefeitos da mesma forma, mas peço, toda cautela nesse momento se faz necessária. Caso contrário, eu vou aqui vaticinar que o Brasil poderá sim ser o próximo epicentro da pandemia de Covid-19. O epicentro já foi a China, passou a ser a Itália, agora está sendo os Estados Unidos e o Brasil pode sim segurar esse estandarte caso nós não nos unamos em torno do bom senso e em torno do que a ciência apregoa. Forte abraço a todos e fiquem em casa.